Olá, muito boa tarde. A Igreja Católica assinala neste domingo o Dia Mundial das Missões. O significado desta jornada nas comunidades católicas e as leituras bíblicas que são lidas nas missas deste domingo merecerão agora a análise dos convidados do programa Eclésia, o cônego António Rego, jornalista, e Frei José Nunes, professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Começamos pelo significado dessa jornada, o Dia Mundial das Missões. Que relevo tem e porque é importante assinalá-lo, Frei José Nunes? É muito importante, porque faz parte, digamos assim, do ADN da Igreja o ser missionária. Aliás, o Vaticano... E é preciso lembrá-lo de vez em quando. É preciso lembrá-lo de vez em quando. Bem, a gente até, ao menos uma vez por ano, não é? Que é o Dia Mundial das Missões. O Vaticano II, entre muitas afirmações que tem sobre a missão, diz uma no documento Ad Gentes, que é o documento especificamente sobre a atividade missionária, diz assim, a uma certa altura: a Igreja é, por natureza, missionária. Hoje diríamos, um ADN da Igreja é ser missionário. E é curioso que há religiões que não são. Há religiões que não são missionárias, que não têm interesse em expandir-se, pelo contrário. Às vezes até ficam atrapalhadas se alguém quer pertencer à sua religião. A dificuldade é de meter pessoas. Exatamente. Ora, o cristianismo não. O cristianismo quer anunciar, expandir-se, mas não como propaganda. É como oferta de qualquer coisa. Quer dizer, os cristãos conhecem e têm fé em Jesus, conhecem o seu Evangelho, embora não o consigam viver a 100%, mas conhecem-no, e sabem que isso é um tesouro extraordinário. E querem oferecê-lo às pessoas. Portanto, é uma proposta, é uma oferta de sentido e de ajuda à vida das pessoas. Aliás, há um documento recente, houve documentos recentes da Igreja a preparar o último sínodo dos bispos. A carta pós-sinodal, a exortação apostólica, ainda não saiu, sobre a nova evangelização. Mas os documentos anteriores, tanto os Lineamenta como o Instrumentum Laboris, falavam de, afinal, o que é evangelizar? Afinal, o que é fazer missão? Afinal, o que é fazer nova evangelização? O que é levar o querigma? O que é anunciar? Evangelizar é levar alegria, amor, libertação e esperança. Isso é que é evangelizar. Quer dizer, é levar uma boa notícia. O que é uma boa notícia para as pessoas? É terem alegria, é terem amor, esperança, sentido para a vida, libertação. Então, isso é o essencial do Evangelho. Isso é o essencial do Evangelho. Portanto, aliás, a palavra Evangelho é boa notícia. Portanto, é uma boa notícia para as pessoas. Então, a Igreja, desde há 2000 anos, que existe e que se interessa por isso. Por levar alegria onde há tristeza. Por levar esperança onde há desespero. Por levar sentido para a vida onde não há sentido. Quer dizer, isso é que é evangelizar. E nós acreditamos que isso está no Evangelho. Isso é Jesus, não é? Quer dizer, mais, portanto, mais isso do que ensinar muitas coisas de catequese, ou mandamentos, ou listas de pecados. Fazer missão, evangelizar, não é bem isso. Quer dizer, é levar uma grande notícia. Frei José nos fala por experiência também dos tempos em que esteve em Angola. Sim, quer dizer, quem sou eu? Eu tive 9 anos como missionário em Angola. Portanto, foi muito bom, foi uma experiência que me marcou muito e que mudou a minha vida, radicalmente, em muitos aspectos, ou em quase todos. Mas quem sou eu para falar disso quando há pessoas com 30, 40, 50, uma vida inteira de missão? Mas esteve no terreno e falou há pouco de que evangelizaram essencialmente dar listas de pecados ou de catequese. Em todo caso, isso marca uma missão. Sim, faz mas parte quer dizer, mas vem com um aprofundamento de um querigma que se dá. Olha, e para terminar isto, quer dizer, nós todos os anos lá na missão, onde eu estive, lá no interior de Angola, onde estive lá 6 anos, depois tive 3 anos em Luanda, nós tínhamos todos os anos cerca de 4.500 catecúmenos. Portanto, pessoas que se queriam batizar. Adultas que se queriam batizar. Faziam uma preparação de 4 ou 5 anos para serem batizados. Muitos deles ficavam pelo caminho. Mas todos os anos tínhamos, no conjunto da população, cerca de 4.500 que chegavam ao batismo. Bom, ora, nós no catecumenado, os primeiros anos de catecumenado, era para 2 coisas. Era para ler com os catecúmenos o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de São Lucas. Eu creio que aí estávamos corretos. Não fomos nós que inventámos isso, mas estávamos corretos. Quer dizer, dar o Evangelho às pessoas, dar Jesus às pessoas, isto é que é o fundamental. Depois o resto das pessoas elas próprias descobrem. Quer dizer, elas depois próprias são capazes de fazer a síntese entre a boa nova do Evangelho e a sua cultura e as suas ideias, as suas mentalidades. Isso é o fundamental, quer dizer. O Padre António Rego
nunca esteve, se calhar, no terreno assim durante um período largo, mas testemunhou, nomeadamente através de muitas reportagens, o que é a atividade missionária. Tive e ainda tenho a graça de visitar e de viver e de conviver com muitos pontos de missionários que um pouco de várias partes do mundo, não é? Mas, em vez de falar de uma teoria ou até da mensagem do Papa, eu gostava de falar de uma mensagem que me tocou o coração. Eu fui a Angola em 1991 e em Luanda com o padre João Domingos, um grande amigo e sábio, já faleceu e lembro-me dele com muita saudade e com muito afeto. Nós propusemos ir a Ouacucongo visitar um missionário que era também nosso amigo e era da mesma ordem do padre João Domingos. Era Frei José Nunes. E que lá estava. Nós levámos um dia de viagem praticamente e no outro dia andámos a percorrer as diversas comunidades guiados por ele. E não foi a dizer-nos nós fazemos isto, nós fazemos aquilo. Foi o que eu vi, o que eu testemunhei e filmei, foi a aproximação com as pessoas. Tudo isto que ele acaba de dizer é mesmo verdade. E que o missionário, nele, cumpria o que o Papa diz na sua mensagem, que é a aproximação às pessoas, o anúncio, digamos, de libertação, de alegria e do Evangelho às pessoas. Portanto, não está aqui uma teoria, está aqui uma experiência que, como ele diz, mudou a sua vida, mas mudou e muda a vida de tantos e tantos que se entregam a esta experiência profunda, não apenas de outras culturas, de outra forma de viver o Evangelho, de começar quase do zero, de quem não tem nenhuma tradição, nem cristã, nem de fé organizada. E isto é muito belo e hoje continua a ser verdade. O Papa acaba por dizer que as coisas hoje podem mudar um pouco. Ou seja, hoje não vamos nós apenas de outra raça ou de outra cor lá levar o Evangelho. Há muitos focos do Evangelho já lá que precisam ser desenvolvidos. E mais, nós hoje, no caso da Europa e do chamado Ocidente, estamos a precisar receber muitos desses missionários para a nossa terra. Portanto, a missão não está fechada de maneira nenhuma apenas no ir. Não tem só o movimento. Exato. E o missionário tem esta qualidade admirável que nós vimos aqui, que é não vai apenas impingir uma teoria, nem impor uma cultura, mas vai levar uma libertação de Jesus Cristo de igual para igual, de irmão para irmão. Eu testemunhei e eu testemunho isso, e é muito belo. Eu queria prestar, já que é aqui o Frei José Nunes que está, presente homenagem a quantos missionários da nossa história, a quantos jovens ainda hoje continuam a partir e a cumprir este mandato de Jesus. Denunciando depois sempre essa marca que a missão deixa em todos os missionários. Gostava de vos ouvir ainda sobre o exemplo que podemos colher no atual Papa, ou o Papa Francisco, e naquele desafio recorrente de ir às periferias, não para levar, lá está, um conjunto de normas, mas para levar uma boa notícia, né? Como disse Frei José Nunes. Há aqui uma revolução instalada para toda a Igreja. Uma revolução. Que revolução? Bem, é uma revolução, sim, mas só que é uma revolução que já existe há 2000 anos. E este Papa, eu creio que está assim, a atualizar muito bem. Há bocado também conversávamos, e eu creio que começa a ser muito claro para nós cristãos que este Papa, por pequenos gestos, faz muito mais do que por grandes discursos e, portanto, revela o Evangelho e revela, em termos até teológicos, de perspectivas pastorais da Igreja, aquilo que o Concílio disse e fez há 50 anos. Ele revela-o através de gestos simples, quer dizer, de palavras simples. E essa é a maior revolução. Pois, é isso. E estava a perguntar nesse sentido também, exatamente, não tanto de grandes reformas no Vaticano, etc. Não é? E nesse aspecto faz lembrar outra coisa, se calhar interessante também aqui de realçar, é que a missão da Igreja, justamente este levar o Evangelho, este levar esta boa notícia, de facto não se faz apenas por palavras, faz-se por obras, faz-se por gestos. Este Papa tem feito muito gesto. A missão da Igreja são levar o Evangelho, é tanto dar o Evangelho de São Lucas às pessoas para elas lerem e conhecerem Jesus, como criar um dispensário, criar escolas de alfabetização,
tudo isso é missão, tudo isso é evangelização. Portanto, não são apenas palavras, são também obras que realmente curam em todos os sentidos. Porque o Evangelho é boa notícia em todos os sentidos. E isso é com obras que se faz muitas vezes. Não é? E no caso do Papa Francisco, eu acho que ele começou pelo gesto e depois é que vieram as palavras. Foi o que falou mais forte. E já vi uma citação de São Francisco de Assis que ele encarnou muito bem, que quando os gestos são fortes, até se dispensam as palavras. Bom, pode ser uma certa forma de reforçar a necessidade, no fundo, do testemunho. O testemunho que precede, digamos, o discurso. Ou o discurso testemunhal precede o discurso verbal. Há um outro aspecto, que já começamos nesta matéria, que é os 50 anos de Concílio Vaticano II. E penso que o Papa Francisco tem sido o melhor testemunho do espírito novo que o Concílio trouxe, propôs e pediu à Igreja na sua relação com o mundo. É muito interessante como os não crentes, os que estão distantes, os não praticantes, os que estão em situações, vamos dizer, canonicamente irregulares, os que se sentem na margem ou na periferia, foi a primeira palavra que ele usou, em que nós percebemos. E também fala na periferia do mistério, ou seja, naqueles que acabam por não ter acesso, também pelo seu excesso de fadiga, às grandes questões da existência, do próprio mistério. E, portanto, e já resumindo, este Papa já fez uma síntese interessante das principais propostas do Concílio Ecuménico Vaticano II há 50 anos. No campo da palavra, no campo da revelação, no campo da Igreja, no campo do ecumenismo, no campo das comunicações sociais, pelos textos que já emitiu e pelas formas como se apresenta, no campo da sua opção preferencial pelos mais simples, pela atenção que tem sempre aos mais pequeninos. Julgo que ele já traduziu os documentos essenciais em vida e em palavras simples, como ele sabe fazer e dizer, até nas suas 2 entrevistas. Acaba de dar uma última à La República, que também clarificam mais o seu todo, e estas entrevistas não são tanto para dizer o Papa disse isto ou aquilo, mas para nós percebermos melhor o contexto todo da sua vida como pastor e como bispo de Roma e Papa da Igreja Católica. Portanto, eu acho que a Igreja precisa estar muito atenta a isto, que não tenho medo nenhum de chamar uma revolução, porque vai remexer com o interior de muitas pessoas. Vejamos agora então os textos da Bíblia. Já temos, enfim, pouco tempo para os 3 textos. Comentários mais breves. Pedia-vos a primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 17, em contexto de uma batalha, Frei José Nunes, e quando Moisés levantava as mãos, Israel ganhava vantagem. Caso contrário, que sinal é este? É o sinal, pois, a leitura diz isso. Os israelitas estavam numa batalha, como aliás o povo de Deus, o povo bíblico, andou-se sempre metido em batalhas, até hoje, sempre, infelizmente é uma história realmente do mais trágico, do mais triste que há. E eles acreditavam, a fé deles era esta, era que Deus combatia ao seu lado, e então era preciso estar a rezar muito a Deus para que Deus combatesse ao seu lado e derrotasse os inimigos. Há muitas destas afirmações que perpassam o Antigo Testamento. Eu creio que depois o Novo Testamento vai purificar um bocadinho essas coisas, vai nos ajudar a ver as coisas de outra maneira. Mas aqui a questão é esta. Então Moisés levantava os braços em oração e com o cansaço às vezes os braços tinham tendência a cair. Então alguém lhe ia apoiar os braços, que era para os braços não cair. Porque se Moisés baixava os braços, o povo começava a perder, o exército. Mas se ele levantava mais, já voltava a... Quer dizer, isto é uma linguagem muito antropológica, digamos assim, e guerreira, para falar de uma realidade espiritual que é esta. Nós acreditamos que nas dificuldades o único recurso que muitas vezes temos, e é bom, e é o melhor, é Deus. Esse é que é o nosso grande recurso. Portanto, a oração, o rezar a Deus é isso, quer dizer, é partilhar a nossa vida com Ele. Claro que Deus já sabe tudo acerca de nós, mas nós viramos em grito a Deus e pedimos-lhe realmente que tome conta de nós. Agora, evidentemente, não é para fazer mal a outros, é que tome conta de nós e que tome conta de todos. Nós viramos para Deus também em súplicas, louvamos a Deus, mas também lhe pedimos muita coisa.
Seu comentário, Padre. Não queria explicar a batalha, mas de facto os judeus estavam na sua viagem para a Terra Prometida pacificamente, fugidos de um perseguidor, e havia os chamados piratas do deserto que atacavam e que limpavam tudo. E pronto, os judeus estavam, no fundo, a defender-se dessa pirataria. E aqui, pronto, muito resumidamente, eu acho que a ação, vamos dizer, o combate e a oração são dois elementos complementares nas nossas existências. Se a gente se fecha apenas sem fazer nada, penso que ficamos coxos, ficamos imperfeitos na nossa intervenção como cristãos. É nesta, digamos, nesta sinfonia em dois tons que é necessário investir toda a nossa dinâmica de cristã. Frei José Nunes, a segunda leitura da Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, em que contexto é que é feito essa interpelação? Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito. Pois, vamos lá ver uma coisa. No princípio do cristianismo há aquela preocupação interna com a vida das comunidades, com certeza, a maneira como se organizavam, como deviam exercer a caridade e rezar ad intra, dentro de muros. Mas a grande preocupação da Igreja inicial era a evangelização. Quer dizer, era proclamar, pregar a tempo e a contratempo. Quer dizer, essa é que era a grande tarefa da Igreja. Porque aquilo era... O cristianismo era coisa de meia dúzia de gatos pingados. Eram 100, 200, quer dizer... Portanto, era preciso anunciar, começar a espalhar. É por isso que São Paulo, em certas cartas, diz que entre os muitos ministérios que existem na Igreja, todos frutos de dons do Espírito Santo, os principais eram quais? Eram 3. Apóstolos, profetas e doutores. Quer dizer, são os 3 ligados à evangelização. São os 3 ligados à palavra, à proclamação, à pregação. Bom, e aqui realmente Paulo lembra isso a Timóteo, ou qualquer escreve isto, lembra isso a Timóteo, prega, evangeliza e põe a palavra de Deus à frente de tudo. Eu acho que isso é muito importante também para nós hoje. Eu tirava já um pouco essa ideia. Nós, na vida, a gente pode ligar a muita coisa e somos enriquecidos por muita coisa. A gente lê um bom livro, a gente ouve uma boa música, um bom concerto, a gente vai ver um bom filme. Nós somos enriquecidos por muita coisa, mas, como cristãos, aquilo que realmente nos enriquece, mais nos alimenta e serve como bússola é a palavra de Deus. Isto em termos pessoais. E depois, em termos eclesiais, acho que isto também é muito importante. Porque a pastoral da Igreja devia toda estar centrada, ou ter como grande motor, impulsionador, a palavra de Deus. Quer dizer, os grupos de jovens lerem a palavra de Deus. Nas celebrações de todos os sacramentos, partir realmente, como está até recomendado, liturgicamente falando, partir da palavra de Deus. Grupos de oração, partirem da palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus ter um caráter central. E termino esta reflexão com um livro que li há pouco tempo, de uns franceses, cujo título é assim, vou dizer em francês, depois traduzo, Passeurs d'Évangile, passadores de Evangelho. É uma proposta pastoral, é um modelo pastoral. Que eles são, assim como a gente tem os passadores de droga, não é? Que os que andam a passar droga, não é? Vendendo, claro. Isto é, os passadores de Evangelho. O que é a pastoral da Igreja? Passar Evangelho, quer dizer, semear Evangelho em tudo. Quer dizer, isso é comandar como modelo pastoral, não é? Depois tem que se concretizar de muitas maneiras. Mas acho uma ideia feliz e interessante, quer dizer, a palavra de Deus no centro de tudo, a Bíblia, enfim... Um bom desafio até para o Dia Mundial das Missões que se assinala este. Indiscutível, este voltar à palavra, São Paulo não era de brincadeiras, proclama a palavra, insiste, a propósito, fora de propósito, argumenta, ameaça, exorta, contudo há paciência e doutrina. Deixo aqui, e na sequência aqui das palavras interessantíssimas do padre José Nunes, a Bíblia é o nosso grande aliado. Eu julgo que nós católicos estamos muito melhor depois do concílio, depois do movimento bíblico, mas ainda nos falta muito de aproximação à Bíblia. Ou seja, de centrarmos, focarmos na palavra mais que nas nossas palavras. Há muitos cristãos que querem ir ouvir palavras, mas não se interessam muito por ouvir a palavra, ou por ler a palavra. Eu julgo que precisa recentralizar-se outra vez muita da nossa espiritualidade na palavra. Isto não nega nada do que nós dissemos sobre a ação, mas esta ir à palavra pura de Deus, que vem na Bíblia, eu acho que é uma coisa que os católicos, sobretudo, precisam reaprender, aprofundar e nos movimentos bíblicos, na formação bíblica, na contextualização das leituras de cada liturgia, fazer cada vez mais nós mergulharmos
nesta palavra, porque é a espada certa que corta ao meio e no lugar certo o que é necessário. Só temos 1 minuto para cada um para o texto do Evangelho e para esta pergunta que Jesus faz: mas quando voltar o Filho do Homem encontrará a fé sobre a terra? Pois é. É porque há muita falta de fé, quer dizer, o Evangelho conta uma história, não é? De uma mulher que vai bater à porta de um juiz, para o juiz lhe fazer justiça, o juiz não está para atender, acha que a mulher o está a aborrecer ou, entre aspas, chatear, mesmo, é a mesma expressão que se deve usar, mas depois a mulher podia ter desistido. Via que o juiz não lhe fazia justiça, desistia. Mas ela não desistiu, e foi até que o juiz, para que ela não o aborrecesse mais, fez-lhe a vontade. Então, ela teve fé, aquela mulher. Foi até ao fim, foi perseverante, não desistiu, não desanimou, não desistiu. Ao contrário de muitos de nós que, muitas vezes, em situações de necessidade, pedimos coisas a Deus, não vemos a coisa resolvida, parece que Deus não nos atende, olha, desistimos. Ou até nos revoltamos, não é? Contra Deus. Porque é que Deus, afinal, parece que não move, é cego, é surdo. Ora, há aqui um convite a que a gente seja perseverante, que a gente confie mesmo em Deus, que a gente não vê muitas vezes os resultados de imediato. Não é porque Deus não existe ou porque Deus seja mau. Vamos confiar. Vamos confiar e continuar a pedir, e ser perseverantes e fazer essa caminhada. Ser paciente com Deus, não é? Já que Ele é tão paciente connosco. O seu comentário, muito breve e aqui na sequência. De facto, é evidente que esta frase de Jesus surge na lógica desta narrativa. E Jesus pergunta: será que vocês vão ser capazes de ter a perseverança desta mulher? Eu penso que isto é uma espécie de figura de retórica dentro de uma história, e não é Jesus a dizer se a fé vai ou não acabar. Mas dentro deste contexto entende-se perfeitamente essa pequena provocação que Jesus deixou e que também fica para nós. Ou seja, vocês desistem à primeira ou aguentam-se com os problemas que existem? Essa pergunta Deus faz-nos continuamente. Agradeço-vos terem estado neste programa a analisar estes textos da Bíblia e a apresentar o desafio da missão que hoje adquire contornos específicos e desafia todos os batizados. Votos de um bom domingo, ótimo fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.